Companheiras e companheiros, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que me ouvirem. Para este mês, a Rotary Internacional propõe-nos que reflitamos sobre a água, os recursos hídricos e o saneamento. É claro que o saneamento é muito importante, mas neste binómio, o mais importante mesmo é a água. A água que desde sempre tem estado associada a três temas essenciais. A água como fonte de vida, a água como meio de purificação e a água como meio de regeneração. Na verdade, sem água as sementes não germinam, as plantas não crescem, os animais não sobrevivem, o homem não nasce e se nasce, rapidamente morre. Na mitologia grega, cada homem era um rio. Ou melhor dito, cada rio era um homem. E as deusas dos rios, as deusas das águas, as ninfas, quando se banhavam na água de um rio, engravidavam e nasciam homens. A água como fonte da vida. Para os cristãos, a água mitiga e é fonte de vida também. Aliás, João, capítulo 4, diz: aquele que beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. A água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água a jorrar em vida eterna. João diz isso, referindo-se a Cristo, naturalmente. E o Corão, capítulo 86, versículo 6, diz que o homem foi criado numa água que se difundiu. Toda a vida da terra nasce, portanto, da água. Toda. O bebê, no útero, está em meio aquático. 3/4 do bebê são água. E 2/3 do corpo humano são líquidos. Talvez por isso a sensação de relaxamento que nós sentimos junto aos rios, junto ao mar, junto às quedas de água. Talvez por isso os rios, os mares, as águas e as ondas beijando o areal imenso muitas vezes nos acalmem e seja uma espécie de regresso à leveza e à paz do útero materno. Mas as águas são também purificação e regeneração. Para os católicos, o dilúvio ou o batismo significam a limpeza do universo no dilúvio, a limpeza de cada ser humano no batismo, a limpeza da mácula original, se quisermos. Para o Islão, a água é fundamental no cumprimento dos seus ritos religiosos, pela sua importância na limpeza, naturalmente, e na higiene. Por isso, na entrada das mesquitas, o Islão tem sempre um tanque de água para que os fiéis se lavem antes de entrarem para as suas orações. Para os hindus, o rio Ganges é o rio sagrado, é o rio da limpeza, é o rio da lavagem, é o rio da sua própria regeneração. E ainda hoje, muitas das nossas igrejas à entrada, ou todas, têm a pia da água e os cristãos persignam-se com essa água na perspectiva de se purificarem antes de entrarem. Há dias estava em Salamanca, no primeiro Fórum Ibérico organizado pelo Rotary dos dois países, e um amigo algarvio dizia-me a dado passo, por causa da água: que pena, a Espanha tem transvasado água de umas zonas para outras para resolver problemas de seca endémica em muitas das suas províncias. E nós não conseguimos transvasar água do norte para o sul, e o meu sul, o sul do Algarve e o sul do Alentejo, em algumas partes, estão quase a morrer à sede. E isso é verdade, e todos nós sabemos que é verdade. Por desabafos semelhantes a estes, quando eu era criança, recordo na minha aldeia de homens morrerem, na minha aldeia ou nas aldeias vizinhas, porque se matavam pela disputa de poças de água de regadio. Em quantos casos isso não aconteceu? Quem ler a Sibila da Agostina Bessa Luís percebe a importância que a água tinha para as aldeias, para a rega. O primeiro conflito de que temos memória na história sobre a água vem de duas cidades-estado há 4.500 anos na Mesopotâmia, as cidades de Umá e Lagash, que se degladiaram disputando a água do rio Tigre e do rio Eufrates. E hoje mesmo, na modernidade, a Turquia, o Iraque e a Síria disputam
às vezes belicamente, essa mesma água. E a disputa internacional pela água poderá ser o grande conflito do século XXI. Companheiras e companheiros, este é um tema muito importante, que provavelmente nem nos custa grandes recursos. Exige-nos apenas estarmos atentos a eles. Exige-nos que promovamos reflexões, conversas, palestras, caminhadas junto aos rios ou nos rios, piqueniques junto aos rios, o que é que seja, no sentido de sensibilizarmos todos os outros, mas em especial as novas gerações, para a poupança da água, para o respeito pelos recursos hídricos, para o respeito por esse líquido que nós nos habituamos a chamar o precioso líquido, mas que nem sempre o respeitamos, porque tomamos banhos demasiadamente elevados, porque gastamos água demasiada na rega dos jardins e de outras partes, porque estragamos água de muita forma e feitio, porque a temos realmente em abundância no nosso norte. E que esquecemos que há tantas zonas, mesmo do nosso país, onde a água é um bem escasso e por causa da ausência desse bem escasso, os homens sofrem e sentem que a ameaça de um deserto pode ser a morte da sua zona, da sua região, da sua província. É este o desafio que vos deixo. Reflitam, desafiem os outros a refletir. Ajudem as escolas a promover um racional consumo da água, um racional respeito pela água. Obrigado e até uma próxima carta.